Hoje eu vou falar um pouquinho mais de 2 quilômetros de teologia e falar sobre estudos bíblicos. O que é necessário para estudar a Bíblia? É isso que vamos falar hoje. Primeiramente, vamos distinguir. Aqui vamos falar de estudo bíblico, estudar a Bíblia, e não apenas ler, não apenas fazer uma leitura espiritual. Há uma diferença. Para a leitura espiritual, você pode seguir a liturgia diária, pode escolher qualquer texto e fazer o esquema da leitura orante, por exemplo, que é você ler o que está no texto e rezar junto e ver o que o texto está falando. E não é isso que vamos tratar aqui hoje. Vamos falar de estudo bíblico. Primeiramente, como qualquer estudo, é preciso ter uma certa disciplina e uma certa organização. Não é simplesmente pegar qualquer livro sobre Bíblia, não é simplesmente você ler o próprio texto bíblico e tentar ali fazer do seu próprio jeito o estudo bíblico. É preciso que você conheça com uma visão geral o que é a Bíblia, como ela foi formada, como ela foi escrita, como ela deve ser lida. E para isso, muito ajuda os cursos de iniciação bíblica, como temos no nosso site cursoscatólicos.com.br. Lá você vai encontrar um guia, uma orientação. Além de ter o professor para tirar suas dúvidas, você vai ter primeiramente um acesso à visão geral da Bíblia, do que é a Bíblia, de como ela foi escrita, e podemos falar um pouco sobre isso também aqui agora. A Bíblia é um conjunto de livros, ela não é um livro só. Então ela foi feita a muitas mãos. Ela foi feita por vários autores e por muitos anos. Para se ter uma ideia, a Bíblia foi escrita desde o texto mais antigo do Antigo Testamento até o mais novo do Novo Testamento. Temos aí pelo menos 1.200 anos de escrita. Ela começou a ser escrita por volta do ano 1000, um pouco antes de Cristo, né? E foi sendo escrita até o ano 100 depois de Cristo, com o Novo Testamento, o último livro, o Apocalipse. É preciso entender também que os textos bíblicos, os livros da Bíblia, não estão ali colocados em ordem cronológica. Aproximadamente está em uma ordem cronológica, mas não somente dos livros, mas dos fatos narrados. Por exemplo, o Gênesis inicia com o relato da criação, então seria o mais antigo, mas o texto do Gênesis não é o mais antigo da Bíblia. Qual é o texto mais antigo? É certamente algum trecho do que ali está no Pentateuco. É difícil precisar qual é. Muitos dizem que é o Cântico da Miriam, né, da irmã de Moisés, mas enfim, isso não vem ao caso agora. O importante é saber que a Bíblia é esse livro, escrito em várias épocas diferentes, escrito por várias pessoas, e por isso é preciso estudar um pouco desse contexto, das formas como foi escrita a Bíblia, do estilo de cada texto. Temos textos históricos feitos a modo de ata histórica, né, contando o evento. Temos textos sapienciais em forma de poesia, em forma de oração, de canto. Temos todos esses gêneros literários na Bíblia.
falando sobre datas também, o Novo Testamento, por exemplo, os fatos narrados primeiro, os evangelhos, são os fatos mais antigos, é óbvio. Mas provavelmente os textos mais antigos que temos não são os evangelhos, mas aí por uma pequena diferença, talvez, as cartas de São Paulo algumas delas sejam as mais antigas. Provavelmente a primeira carta aos Tessalonicenses seja o texto mais antigo. Depois das cartas de São Paulo vem os evangelhos. Aproximadamente eles estão na ordem correta de mais antigo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Há uma discussão se Marcos é mais antigo do que Mateus, mas também são questões pequenas. Para o estudo bíblico, você precisa apenas ter uma noção histórica desses escritos. Porque, por exemplo, para o Novo Testamento, é interessante notar que a pregação dos apóstolos é mais antiga do que a escrita dos evangelhos. Os apóstolos e todos os discípulos, eles não usaram no primeiro século nenhum texto dos evangelhos. Depois que São Paulo começou a escrever cartas, porque foi um grande missionário, aí que se começou a se pensar na necessidade da escrita, e por isso foram escritos os relatos evangélicos. É preciso conhecer as línguas bíblicas? Não, para um estudo inicial de quem quer apenas compreender melhor a Bíblia, não é absolutamente necessário conhecer as línguas bíblicas, mas é preciso saber que o texto bíblico foi escrito em certas línguas. O Antigo Testamento em hebraico e grego, e o Novo Testamento em grego. Se sugere também que provavelmente Mateus foi escrito em hebraico ou aramaico primeiro, mas só nos chegou o texto grego. Aliás, isso é outra questão também. Todos os textos que nós temos são traduções. É preciso ver que muitos textos que lemos podem conter erros de tradução, podem ter nuances diferentes devido à tradução. Cada tradução coloca ali um sentido, às vezes, um pouco diferente do que o autor queria colocar. E é por isso que, às vezes, é bom se recorrer ao texto original. Mas para um iniciante não faz sentido. Precisa apenas saber disso. E contar com um bom material também, que as boas bíblias têm notas de rodapé, as boas bíblias têm introduções para ajudar a gente a contextualizar o texto bíblico. Então, dada essa introdução geral, pode-se partir ao estudo dos textos bíblicos por blocos. Você vai estudar o Antigo Testamento como um todo, o Novo Testamento como um todo, cada bloco de cada um dos testamentos, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois os livros históricos, Reis, Juízes, Crônicas, os livros proféticos. Aí temos os profetas maiores e menores, que é uma distinção apenas do tamanho do livro, né? E os livros sapienciais, Salmos, Cânticos, Sabedoria. Pois no Novo Testamento temos os Evangelhos, temos as cartas, pode ser dividido em cartas pastorais, que foram escritas pelos pastores, né? Pelos bispos, os apóstolos. Cartas católicas, cartas destinadas à universalidade da igreja, né? Por isso chamadas católicas. Temos um Apocalipse no Novo Testamento. O Apocalipse é um gênero literário, significa revelação. É um gênero literário que contém enigmas, figuras,
No Antigo Testamento também temos textos apocalípticos, por exemplo, Daniel contém bastante texto apocalíptico. Uma dúvida muito comum que muitos têm é como saber se eu estou interpretando corretamente um texto bíblico que eu estou lendo. Bem, para interpretar corretamente é preciso pensar, ler conforme a igreja lê. Conforme já disse nos vídeos anteriores, a tradição da igreja é anterior à Bíblia e o magistério da igreja é o encarregado de interpretar autenticamente o texto bíblico. Então, se você conhece a doutrina da igreja, se você conhece o pensamento da igreja, o catecismo, os documentos, se você tem uma fé firme nesse sentido, é muito provável que você vá ler corretamente os textos bíblicos, porque você não vai querer dar nenhuma interpretação fora daquilo do que a igreja dá. Então, para o estudo bíblico também é importante conhecer primeiramente a doutrina da igreja, ser minimamente catequizado e bem catequizado. Por isso, num bom curso de introdução à Bíblia, deve-se ter em conta também a doutrina da igreja, a fé da igreja, os documentos da igreja. Por exemplo, no nosso curso online, nós sugerimos como primeira leitura ao curso de iniciação bíblica e também ao curso de iniciação teológica, a leitura da Constituição Dogmática Dei Verbum, que é do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina. E lá vai falar da importância da tradição, do magistério e das Sagradas Escrituras, e fazer a relação entre os três. Bem, por hoje é isso que eu gostaria de falar sobre a introdução aos estudos bíblicos e recomendo quem queira se aprofundar que procure um bom material e deixo o meu merchan aqui para se fazer o nosso curso de introdução ou iniciação à Bíblia do site cursoscatólicos.com.br. Até a próxima!